Beleza, galera? Novo vídeo da Forja, novo experimento aqui pra vocês. Então, se você quiser saber qual que vai ser o rendimento de uma pool de liquidez com dois ativos voláteis, né, mas que tem uma correlação a longo prazo e com um range largo, um range fácil de trabalhar, fica aqui nesse vídeo que a gente vai explorar todos os detalhes e eu vou para a parte prática com vocês também, montando essa pool. Então, a gente vai colocar essa pool com dois ativos voláteis, diferente do que normalmente a gente faz, que tem um ativo stable envolvendo, né? Quando tem um stable, um CBTC com um SDC tradicional, que a gente faz aqui na Forja, fica mais fácil da gente gerir essa pool e ainda... Normalmente é a pool que eu recomendo para quem está começando. Com dois ativos voláteis, é um pouco mais difícil de manter e tem que tomar cuidado para não perder dinheiro com ela. Então, só lembrando aqui para vocês, pessoal, como é que funciona a pool, né? Um conceito básico aqui com dois ativos. À medida que o TOH sobe em relação ao valor de BTC, a pool compra o ETH, que é o ativo de alta, e vende BTC, né? Para manter aquele equilíbrio. Como resultado, você retira dos seus fundos e você recebe mais ETH e menos BTC do que você depositou originalmente. Então é interessante entender essa dinâmica em diferença a você fazer o hold dos dois ativos, né? Então o APR, né, o ganho que a gente tem, na pool baseado no APR, ele tem que ser pelo menos 35 a 40% para amenizar os cenários de quedas. Então eu fiz uma projeção ali eu acho que eu usei 2 anos na projeção, ou 3, com base no histórico de preço. E para a gente amenizar as perdas relativas ao hold, a gente precisa ter esse APR. Se a gente não tiver esse APR, provavelmente a estratégia de hold ela é vencedora. Então a gente tem que ficar bem ligado nessa porcentagem aqui. Qual que é o problema que a gente quer resolver e o que a gente quer verificar com essa estratégia, né? Então, a gente quer evitar a diferença de perdas com o hold. Porque não sei se você já parou para pensar, mas quando você tem um capital, por exemplo, um capital de 100 dólares, e você poderia comprar diretamente Bitcoin com esse capital e surfar a valorização e a desvalorização. Mas você pega esse capital e divide ele para montar uma pool de liquidez, onde, vamos simular aqui, né? 50% vai ser comprado em Bitcoin e 50% em stable, o SDC, o SDT, o que for. Então você divide a tua capacidade de ganhos para montar a pool. E quando a gente divide essa capacidade, num mercado de alta, a gente normalmente sofre um IL, mas um IL não porque um impermanent loss, não porque a pool saiu do range, mas porque a diferença com hold, né, aquele cálculo que normalmente é mostrado na tela, normalmente esse cálculo aqui, ó, que é mostrado na tela, esse quadrante aqui da liquidez, quando a gente divide e coloca uma parte no token e outra parte em stable, a gente sofre um IL baseado não porque ela saiu do range, mas porque o meu ativo mesmo em hold, eu já teria 91 dólares contra 81 que eu tenho em pool, e eu tenho 114 em Bitcoin dentro da pool, eu teria 105. Então aqui eu já tenho uma pequena diferença de IL, isso é normal. O que pode acontecer é que esse IL é potencializado por uma alta de mercado. Então na alta de mercado você pode acumular esse IL, ele vai acumulando, porque quem está com 100% em Bitcoin, ele vai ter, em tese, o dobro de valorização que você, né? Então o que a gente quer é entender essas diferenças e tentar montar uma pool de Bitcoin com Ethereum, 2 tokens fortes, para a gente conseguir surfar tanto as altas quanto o mercado de lateral, né? O mercado de lateralização, onde realmente a pool ela tem um ganho muito maior no mercado lateral, porque quem está em hold não consegue ter ganhos relevantes. E no mercado de baixa também, a gente tentar ter taxas o suficientes para cobrir a desvalorização do token. Então esse é o experimento. Então, como falei para vocês, né, no mercado de alta, os dois ativos voláteis surfam a valorização, diminuindo nosso IL, e a gente não faz o swap de maneira prematura também, que é um segundo problema de você montar com stable. Então você tem que definir boas faixas no range, para quando ele chegar no topo, né, por exemplo, uma pool de Bitcoin que tem um range inicial 100 mil e o range de venda 130, talvez, quando você vender 130, ainda seja uma venda prematura, a gente não conhece o mercado. Talvez o Bitcoin vá a 150, 160, e comparado com o hold, você vendeu cedo demais.
para você fazer a remontagem daquela pool num range acima, mesmo você ganhando, você perderia nesse ganho, entendeu? Você ganha menos do que poderia ganhar. E no mercado de baixo, a gente quer evitar a diferença de perda, igual hold, e a gente sai no ativo que mais desvalorizou, que pode ser um benefício dependendo da situação. Então, se a gente tem a comparação de ETH e Bitcoin, e o ETH manter o preço dele, e o Bitcoin baixar, talvez é um benefício eu realmente fazer a troca do meu Bitcoin por ETH, porque ele vai desvalorizar depois. Então, são hipóteses, né? Baseado em alguns fatos que a gente sabe como uma pool funciona, pra gente saber qual que é a estratégia vencedora. Vou rodar essa pool aqui durante um bom tempo e a gente vai coletando de tempos em tempos informações pra gente ter uma visão bem ampla de todo esse funcionamento. Beleza, eu coloquei um logzinho aqui, só pra gente ter um registro, né? Então eu fiz a abertura no dia 10 de ETH com CBTC. A gente tá com um montante de 196. Ela aqui tá recém-aberta, não coletou nenhuma taxa ainda, né? Mas já teve uma valorização. E a gente já vai ver em detalhes como é que ela tá agora. Então, como é que ela tá agora, pessoal? Então, ela já teve uma valorização. Então, a gente tem um ganho, né? Que é o ganho do próprio capital, mais 15 centavos de coleta. No momento, a gente tá com uma PR de 14%. Então, a gente tá abaixo da meta. E a gente já tem um pequeno IL, como foi visto, né? Quem segurou o ativo estaria em benefício. O que a gente precisa é balancear, né, o nosso ganho de taxas com o IL para a gente sair positivo. Aqui está o nosso registro. Provavelmente não vou fazer aportes nessa pool. No máximo que eu vou fazer é um compounding, porque o compounding vai imitar um comportamento de hold, né? Porque no hold tu mantém o ativo. E aqui no compound a gente consegue pegar as FIIs e jogar para dentro da pool para valorizar. Talvez eu faça isso, vou analisar ainda se não vai complicar demais a nossa análise, tá? Então tá aqui os dados de compounding. Beleza, pessoal? Então esse é o experimento. Se vocês querem acompanhar esse experimento, se inscrevam no canal para estar por dentro dos próximos vídeos. E eu gostaria de saber o que vocês acharam, se vocês já fizeram uma pool desse modo, com 2 ativos voláteis, se vocês já fizeram também essa comparação a longo prazo, para saber o que vale mais a pena, às vezes manter o ativo em hold no mercado de possível valorização, do que montar uma pool. Como é que foi esses experimentos aí? Beleza, pessoal? Valeu, até mais!